O que você anda fazendo aí no seu dia a dia que está contribuindo de forma positiva ou de forma negativa no tratamento do seu diagnóstico de diabetes tipo 2? No vídeo dessa semana eu vou te fornecer 5 dicas de hábitos para você praticar aí no seu dia a dia que irão favorecer para que você possa ter um bom controle da sua glicose, a médio e longo prazo reduzir a sua hemoglobina glicada e o principal, reduzir a necessidade em ter que utilizar medicamentos e viver livre do aparecimento de complicações decorrentes do mau controle da glicose a longo prazo. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. O hábito de número 1 que o diabético precisa começar a praticar em seu dia a dia é a atividade física. E não precisa ser uma musculação super intensa, uma corrida super intensa ou um crossfit. A prática de atividade física, independentemente do tipo, da intensidade, já é benéfica para quem tem diabetes. E pode ser desde uma caminhada, uma bike ergométrica dentro de casa, uma bike ao ar livre, você já colhe excelentes benefícios para poder favorecer o bom controle da sua glicose, sem contar que a prática de atividade física regular também ajuda na diminuição do peso corporal. Então, principalmente para diabéticos que estão com sobrepeso, praticar atividade física vai fornecer alguns benefícios bem interessantes. Então, você pode começar praticando uma caminhada 4, 5 vezes na semana. É importante que você comece a criar essa rotina, essa constância de sempre praticar alguma atividade física. Mas o grande erro que a gente observa é que as pessoas querem começar a praticar uma atividade física muito intensa, que geralmente vai trazer dores musculares depois, como por exemplo uma academia, e ao longo de uma semana, 15 dias, ela já abandona. Então eu quero que você comente aqui embaixo se você se encaixa nesse perfil. Começou a praticar atividade física de forma super intensa, estava até motivado, mas acabou desanimando ao longo de 15 dias, ao longo de um mês. É importante para que nós possamos conversar a respeito de como encaixar a prática de atividade física regular, constante, para poder dessa forma trazer benefícios para a saúde. Continuando, a prática de atividade física pode ajudar a diminuição de peso, mas o principal, ela vai ajudar a diminuir a resistência à insulina. E a partir do momento que você diminui a resistência à insulina, você consegue manter a sua glicose mais bem controlada. E quanto mais bem controlada você consegue manter a sua glicose, menor será a sua hemoglobina glicada. E se você mantém uma glicada perto de 6, 5,7, 5,5, menores serão os riscos de aparecimento de complicações a médio e longo prazo, sem contar na diminuição da necessidade em ter que utilizar medicamentos. Então, no vídeo dessa semana, nós vamos falar sobre essas dicas de mudança de hábitos que você deve começar a encaixar aí na sua rotina, para dessa forma, através desses novos hábitos, conseguir alcançar os objetivos de uma glicemia bem controlada e cada vez mais saúde, tá ok? Já o hábito de número 2 que você deve começar a praticar aí na sua rotina é o planejamento alimentar. Não adianta nada você praticar atividade física regularmente e não fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação inteligente. Saber o que vai comer ao longo do seu dia é importantíssimo para poder controlar melhor a sua glicose. E assim, através das dicas que você já acompanhou aqui no canal, que é diminuir a quantidade de carboidratos nas refeições, ou seja, no almoço, não misturar arroz com batata, não misturar macarrão com arroz, não misturar
batata frita com lasanha, você já consegue reduzir as quantidades de carboidratos que você coloca na sua refeição. E a partir da prática de atividade física regular, você também diminui a sua glicemia. Então são pequenas mudanças que você começa a realizar na sua alimentação que trarão benefícios para a sua saúde. Então você pode começar com um café da manhã mais rico em proteínas, com menores quantidades de carboidratos. Nós temos vídeos aqui que eu vou deixar inclusive na descrição para você assistir quando esse vídeo acabar. No almoço, planejar também, diminuir as quantidades de carboidratos, comer mais legumes, mais verduras, mais folhas verdes, mais boas fontes de proteína, como por exemplo, um frango, um peixe, uma carne de boi, uma carne de porco. No lanche, praticar um lanche mais equilibrado, com maior quantidade de fibras para você ter maior saciedade e assim evitar picos de glicemia, ou seja, deixar de lado um pouco o pão, o bolo e assim por diante. E o jantar, a mesma dica do almoço. Comer mais proteínas, menores quantidades de carboidrato, mais fontes de gordura, um bom azeite, um pouquinho de abacate, um pouquinho de castanhas e assim realizar um planejamento alimentar do que você come ao longo do seu dia. Não adianta nada você não saber o que vai comer durante o dia e chega na geladeira, abre, tá lá dentro da geladeira aquele pedaço de bolo, aquele pão de forma e acabar comendo em grandes quantidades o bolo, o pão, tomar aquele suco açucarado, tomar aquele cafezinho preto adoçado com açúcar. Por isso que é super importante realizar um planejamento alimentar para dessa forma conseguir conquistar uma glicemia mais bem controlada, sem aquele sobe e desce da glicemia, conseguir praticar atividade física regularmente para ter maior disposição, mais qualidade de vida e assim colher benefícios para a sua saúde, tá ok? Já o hábito de número 3 é monitorar a glicemia regularmente. Eu sei que não é um valor barato, que as tiras, infelizmente, ainda são bem caras, mas principalmente para diabéticos que conseguem adquirir as tiras através do SUS de forma gratuita, é fundamental que você faça a monitorização da sua glicemia regularmente, ou seja, todos os dias. E não precisa medir a sua glicemia 3, 4, 5 vezes durante o seu dia. Você pode fazer um rodízio de medições de glicemia ao longo da sua semana. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? O rodízio de medições, principalmente para quem tem diabetes tipo 2 e não tem condições de comprar várias tiras para poder medir a glicemia, funciona da seguinte forma. Na segunda-feira, você começa medindo a sua glicemia em jejum, ou seja, quando você acordar, você vai lá, mede a sua glicemia de ponta de dedo e faz a monitorização desse valor. Então, em jejum, a glicemia, por exemplo, deu 100, aí você anota. Na terça-feira, você faz a monitorização da glicemia 2 horas após o seu café da manhã, se você faz o seu café da manhã. Então, você tomou café às 7 horas da manhã, quando der 9 horas da manhã, você vai lá e mede a sua glicemia. Anote também. Dessa forma, você já vai criando uma noção maior sobre como a sua glicemia se comporta em vários momentos do seu dia, sem ter que medir várias vezes ao dia. Então, essa é uma dica super importante. Quando você chega na quarta-feira, você mede a sua glicemia antes de almoçar. Então, se você tem o hábito de almoçar ao meio-dia, quando você for almoçar, meça a sua glicemia, aí você verifica como ela se comporta nesse horário. Na quinta-feira, 2 horas após o seu almoço, que é a famosa glicemia pós-prandial. Dessa maneira, você já vai saber como a sua glicose tem ficado quando você faz uma refeição maior, como por exemplo o almoço, que geralmente é onde nós comemos maiores volumes de comida. Mas volume de comida não quer dizer diretamente que a sua glicose vai aumentar. Você pode comer um volume maior de comida à base de proteínas, de legumes, verduras, folhas verdes, e não necessariamente causar esse aumento da glicemia. Essa é uma dica importante. Já na sexta-feira, você pode medir a sua glicemia
na parte da noite, ou seja, antes de jantar. Então você vai lá, mede a sua glicemia para saber como a sua glicose se comporta nesse horário do seu dia, onde geralmente muitas pessoas não medem. Já no sábado, você pode medir a sua glicemia 2 horas após o seu jantar. Então, se você janta, por exemplo, às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, você vai lá, mede a sua glicemia para verificar em qual valor ela tem ficado 2 horas após realizar uma refeição como o jantar. E no domingo, você pode medir, por exemplo, antes de dormir. Então, se você tem o hábito de ir dormir 10h30, 11 horas, você vai lá, mede a glicemia e anote todos esses valores para dessa forma ter um panorama completo de como a sua glicemia se comporta durante vários momentos do seu dia. Então, se você mediu, por exemplo, à noite, antes do jantar, e a glicose deu 180, é sinal de que a sua glicemia tem ficado alta na parte da tarde e pode ter relação direta, por exemplo, com o que você está comendo no jantar. Mas, se você está com a glicemia em 110, 2 horas após o seu jantar, é sinal de que a sua glicemia se comportou melhor durante a tarde, durante a noite, e o seu jantar também foi inteligente, o que promoveu a manutenção de um bom valor de glicemia. Então, é a partir dessa maneira que você consegue ter uma monitorização melhor da sua glicemia, evitando surpresas a respeito de uma glicada alta e corrigindo onde precisa corrigir. Se a sua glicose tem ficado alta 2 horas após o café da manhã, é sinal de que você precisa rever o que está comendo no café da manhã e, consequentemente, fazer ajustes na alimentação e, assim, reduzir esses valores de glicemia para poder conquistar mais saúde, uma glicada mais bem controlada e viver livre de complicações, tá ok? Já o hábito de número 4 que você precisa começar a praticar aí na sua casa para começar a melhorar o seu tratamento do seu diagnóstico de diabetes é beber mais água. Muitas pessoas acabam não consumindo a quantidade de água diária e isso acaba prejudicando também no controle da glicose, sem contar que a água é primordial para um bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, se você não está bebendo água, é fundamental que você comece a beber mais água a partir de agora. E uma conta básica que você pode fazer aí na sua casa para saber qual a quantidade de água que você precisa tomar diariamente é a seguinte: para cada quilo que você possui do seu peso corporal, você precisa beber 35 ml de água. Como assim, Edu? Me explica direito. Se você, por exemplo, vou fazer uma conta exata para facilitar o seu entendimento. Se você, por exemplo, pesa 100 quilos, você precisa beber no mínimo 3,5 litros de água diária. Então você pega o seu peso corporal e multiplica por 35 para saber a quantidade total de água que você vai consumir e assim ter uma noção de qual a quantidade de água que você precisa beber aí no seu dia a dia. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, você multiplica por 35 e vai ter o resultado de 2,100 ml de água e assim você já sabe qual a quantidade de água. Eu mesmo possuo sempre comigo aqui uma garrafa com água para poder beber ao longo do meu dia. Aqui nós temos 1,5 litros de água que eu vou bebendo ao longo do meu dia. Como atualmente eu peso 90 quilos, então eu estou bebendo por volta de 3 litros de água por dia. Isso é fundamental, pois a água ajuda que nós possamos diluir a quantidade de glicose que nós temos na corrente sanguínea, então é um ponto importante, favorece para um bom funcionamento do nosso organismo, favorece para evitar a prisão de ventre. Então, se você sofre muito com o intestino preso, muito provavelmente você não está bebendo água de forma
suficiente, então é importante beber mais água, ajuda no bom funcionamento dos órgãos, ajuda também a manter uma pele mais bem hidratada, evitando o ressecamento, então é fundamental que você comece a beber mais água a partir de hoje. E não faça a conta que a gente observa muito, que as pessoas têm que beber 2 litros de água. Muitas pessoas que têm um sobrepeso precisam beber maiores quantidades de água para se manter hidratado, para favorecer o bom funcionamento do organismo, do corpo como um todo. Então, faça essa conta básica e saiba qual a quantidade de água que você precisa beber por dia. Eu quero que você faça um exercício agora de pegar o seu peso corporal, multiplicar pelo valor que eu mencionei e comentar aqui embaixo qual é a quantidade de água que você precisa beber e qual é a quantidade de água que você tem bebido ao longo do seu dia, tá certo? Já o hábito de número 5 que você precisa começar a praticar aí na sua rotina para melhorar o seu diagnóstico de diabetes é o gerenciamento do estresse. O estresse, infelizmente, traz malefícios para quem tem diagnóstico de diabetes, pois pode causar o aumento da glicemia, pois pode prejudicar e desregular uma pressão arterial, e isso eu tenho certeza que você não quer. Então é fundamental que você busque alternativas, principalmente no seu dia a dia, para diminuir esse excesso de estresse. Mas Edu, a nossa vida é tão atribulada, é tão acelerada, é impossível viver sem estresse. Não é bem assim. É porque nós acabamos vivendo sempre tão perto de um turbilhão de emoções e isso pode acabar aumentando essa sensação de que o estresse já faz parte da nossa vida. Então é fundamental que você tire um tempo para você respirar fundo, fazer algumas manobras para poder diminuir esse estresse e assim começar a ter melhores resultados para poder controlar a sua glicose, modular um pouco o seu ambiente e aos poucos melhorando a sua qualidade de vida e diminuindo o seu estresse. Eu sei que não é fácil, eu também acabo vivendo num ambiente bem estressante, mas nós temos que fazer essas manobras para poder alcançar mais saúde, mais qualidade de vida e aos poucos melhorando o nosso tratamento, como eu já mencionei. Então, se você está sofrendo muito com estresse, tem algumas técnicas, algumas alternativas de respiração controlada, respiração que vai favorecer para que você volte para si e assim começar a ter maior equilíbrio e diminuir esse excesso de estresse. O estresse sempre vai existir, mas a maneira como nós possamos lidar com o estresse pode ser diferente. Então é importante manejar, diminuir, evitar esse excesso de estresse se você quer controlar melhor a sua glicose. Tá ok? E esses foram os 5 hábitos que você pode começar a praticar aí na sua casa a partir de agora para poder controlar melhor a sua glicose, diminuir a sua hemoglobina glicada, alcançar um bom peso corporal, mais qualidade de vida, um organismo mais bem hidratado, com menos estresse, com mais saúde, com mais autoestima, e isso depende única e exclusivamente de você, do que você está fazendo aí na sua rotina para poder favorecer melhores hábitos e assim ir alcançando cada vez mais saúde e qualidade de vida. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal e para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e o canal continue crescendo, o YouTube possa entender que é um conteúdo de relevância e que muito em breve nós possamos bater 100 mil inscritos no canal, 100 mil queridas e queridos que querem melhorar a qualidade de vida, ter mais saúde,
bom controle da glicose e o principal, viver livre de complicações. Então não deixe de ajudar no crescimento do canal, deixando um joinha, compartilhando, mandando para aquele seu amigo que ainda não melhorou o tratamento, mas que pode melhorar cada vez mais através aqui dos vídeos do canal, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal e do diabetes, melhorando o tratamento, alcançando mais saúde e vivendo cada vez mais com qualidade de vida e equilíbrio, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.